bem com vocês? Eu sou a professora Júlia e hoje a nossa aula de robótica educacional. Sejam todos muito bem-vindos. Então, na aula de hoje nós vamos iniciar uma nova temática. Lembrando que já falamos sobre a cidade de Curitiba e os conceitos tecnológicos. Mas eu vou lançar um desafio para vocês. Será que Curitiba é uma cidade sustentável? Então, justamente é essa temática. Cidades sustentáveis. O que é cidade sustentável e o que é os objetivos do desenvolvimento sustentável? O que tem a ver? Para isso, nós vamos entender um pouquinho do conceito. O que é uma cidade sustentável? Observem comigo. Cidade sustentável, aquela que incorpora ações de sustentabilidade em seus serviços fundamentais, como segurança, transporte, educação, saúde, coleta de lixo, saneamento, energia, entre outras coisas. Percebam que tudo isso está mesclado e alinhado a uma cidade sustentável e aos objetivos do desenvolvimento sustentável. Mas agora nós vamos ver um pouquinho para entenderem num vídeo o que é ODS, o que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Observem ali no vídeo. Vocês viram então que no vídeo são 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Acompanhe ali comigo na tela. Os ODS representam um plano de ação global para eliminar a pobreza extrema e a fome, oferecer educação de qualidade ao longo da vida para todos, proteger o planeta e promover uma sociedade pacífica e inclusiva até 2030. Então, esse é o plano de ação global. Vários países participaram numa reunião na ONU e assinaram esse acordo, esses objetivos. Então, desde a questão da erradicação da fome, da pobreza, como também outros, promovendo essa qualidade de vida, promovendo essa questão, tirando a desigualdade e trazendo essa questão para todos os países, tentando promover a paz, a justiça, entre outros pontos que nós vamos ver no decorrer da aula, vocês vão ver que esses objetivos são muito importantes para que sejam desenvolvidos até 2030. Vamos ver ali, ó. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, são um modelo para alcançar um futuro melhor e mais sustentável para todos. Então, além de tentar trabalhar, desenvolver todos esses objetivos, mas eles estão respaldados nas dimensões da sustentabilidade. Ou seja, não é só acabar com a fome de qualquer forma. Não é só tentar promover a paz de algo aberto, liberal, assim. Mas tudo respaldado dentro das 3 dimensões da sustentabilidade. E nós já vamos ver quais são essas dimensões. Antes disso, eu vou mostrar para vocês uma animação falando um pouquinho mais do que são essas ODS. Os ODS, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Acompanhem comigo. Vamos imaginar que você esteja viajando pelo espaço e que agora você esteja olhando para uma vida inteligente. Você tem viajado bastante porque o espaço é bem grande. E agora você vê a Terra, uma pequena ilha no espaço, uma composição de água, pedra e solo, uma camada fina de ar para conseguirmos respirar. Existe mais vidas no espaço?
Sim ou não, está em todos os lugares. Se você pensar, nós precisamos basicamente das mesmas coisas: água fresca, ar limpo e comida saudável. A boa notícia é que a Terra tem tudo isso para todos nós. A má notícia é que nós encontramos alguns problemas no caminho. O primeiro é a mudança climática. O jeito que vivemos na Terra hoje está danificando muitas coisas que precisamos para viver. Os combustíveis que nós queimamos estão contaminando a atmosfera. Nós estamos esgotando nossas fontes de água potável. Tudo isso está mudando o clima. O segundo problema é a desigualdade. Algumas pessoas na Terra têm muito mais do que precisam e a maioria não tem o suficiente. Isso causa pobreza e não é justo. Milhões de pessoas não têm acesso aos remédios que poderiam prevenir doenças. Em alguns lugares, as crianças não entendem o motivo de ir à escola. Em outros, milhões de crianças querem ir à escola. Isso é justo? Com sorte, nós temos um plano. As Nações Unidas anunciaram os Objetivos Globais para o Desenvolvimento Sustentável. São 17 objetivos que protegem o planeta contra a mudança climática e tornam o mundo seguro e mais justo para todos. Nós temos que alcançar essas metas até 2030. A melhor coisa de se ter um plano é que nós podemos checar como estamos indo ao longo do caminho, mostrando as partes em que fomos bem e as partes que devemos melhorar. Até 2030 teremos um longo caminho, então nós temos que encorajar uns aos outros todos os dias. Temos 17 objetivos que trabalham juntos, então há diferentes formas de você ajudar. Você se sentiria diferente sendo menina ou menina em relação à segurança que você sente, aos amigos que tem ou os lugares que você pode ir? E se achássemos uma nova forma de transformar a água em limpa e potável? E se pudéssemos reciclar todo o nosso lixo? O que mais poderíamos mudar? Nós todos vivemos na Terra e nós dependemos da Terra para viver. Nós temos diferentes culturas, nós temos um só planeta e devemos tomar conta disso tudo e uns dos outros e compartilhar o que nós temos de forma igualitária e sustentável. Tudo o que precisamos está bem aqui. Algum dia nós encontraremos vida inteligente em outros planetas. Enquanto isso, vamos ver o quanto de inteligente podemos fazer para todos nós na Terra. Só lembrando. Vocês viram que legal essa animação? Mas para entender o que é sustentabilidade e o que ela tem a ver com os ODS, vamos ver aqui um significado que eu encontrei para vocês no dicionário. Acompanhe comigo. Adjetivo que se consegue sustentar, manter, em que há ou pode haver sustentação, que se consegue defender, defensável. Teoria sustentável, que pode ser realizado sem que haja prejuízo, riscos ao ambiente, desenvolvimento sustentável, etimologia, origem de palavra sustentável. Então vocês viram ali no significado que essa questão, além de dar sustentabilidade à palavra, mas de não existir riscos para o meio ambiente, e nós vamos ver que existem as dimensões, não só o meio ambiente, mas econômico e social. Então, quando falamos dos 17 objetivos, é trazendo essa ideia, que não existe nenhum tipo de risco no desenvolvimento ali dessas metas, para alcançar, né, todos esses objetivos, mas que não traga riscos. Então agora nós vamos ver ali na tela que sustentabilidade são 3 dimensões que estão baseadas: social, econômica e ambiental. Vamos ver o que cada uma delas está relatando e quais são essas dimensões de fato? Social, acompanhem comigo. Trata-se do ponto de vista do capital humano. No caso, é o bem-estar do todo. No caso, são as ações que visam benefícios para a sociedade no geral. Ou seja, quando eu falo sustentabilidade mais focada nessa dimensão social, é pensando que eu não posso causar danos para o todo, não pensando só em mim, mas quando eu vou aplicar alguma regra, desenvolver, por exemplo, um objetivo, não posso só pensar em um bem comum que só, por exemplo, vai me favorecer, mas na sociedade, e pensando num plano mais grande, não favorecendo um país, uma cidade, um estado, e sim todos os países que estão assinando esse acordo e que não só essas pessoas que estão dentro desse acordo, mas o mundo inteiro. Vamos ver a próxima dimensão. Econômica. Observem comigo ali na tela. Trata-se de um crescimento econômico respeitando as condições de competitividade e as boas práticas socioambientais. Ou seja,
sem prejudicar o meio ambiente e a sociedade. Pensando assim na dimensão da sustentabilidade, essa parte econômica. Dentro dos objetivos, todos os países querem crescer, criar empresas, querem desenvolver produtos, mas pensando nos objetivos do desenvolvimento sustentável, na hora de criar algo, tem que pensar se aquilo vai prejudicar o meio ambiente, vai prejudicar pessoas e se financeiramente é viável para que a questão do lucro seja compatível também pensando na sustentabilidade, pensando no planeta, se isso está fazendo que, além de que a economia cresça e que as pessoas sejam beneficiadas. A nossa próxima dimensão é ambiental, então lembrando que já vimos a social, econômica e agora nós vamos ver a ambiental. A ambiental, acompanha comigo ali na tela. É sobre a preservação do meio ambiente e dos recursos naturais, com a aplicação de melhores práticas para a redução de desperdícios, matérias-primas e insumos, por exemplo, o auxílio de projetos e estudos ambientais para minimizar os impactos ambientais e atividades de empreendimentos. Então, junto com a econômica e a social, pensando na hora de, por exemplo, criar um produto, criar uma empresa, pensando no impacto. Na produção, por exemplo, ali, quanto que eu vou precisar de matéria-prima? Será que é necessário? Será que eu não posso utilizar algum tipo de material alternativo? Então, trocando ali, pensando na forma sustentável. E essas três dimensões, elas estão interligadas dentro dos objetivos do desenvolvimento sustentável, que ao total são 17. Mas vamos ver agora aonde que esses objetivos estão encaixados na sociedade. Vejam ali comigo, eu tenho dois objetivos, o número 9 e o número 3. Acompanhe ali comigo na tela. O 9 é indústria, inovação e infraestrutura e o 3, boa saúde e bem-estar. Percebam que ali na imagem nós temos o uso da robótica. Sim, tanto na indústria como na saúde. Vocês estão vendo esse robô? Que ele está atuando, ajudando no diagnóstico dos pacientes com Covid. E nós também temos o uso da robótica nas cirurgias. Isso mesmo, auxiliando os médicos na questão dos exames, no geral, em todo o trabalho da equipe médica dentro de um centro cirúrgico ou também na hora de realizar um exame. Continuando, vamos ver agora, observem ali comigo na tela. Objetivo número 5, igualdade de gênero. Nós temos uma representatividade muito grande na robótica e na programação da Ada Lovelace, que ela foi a primeira mulher programadora. Mas hoje nós temos também muitas mulheres que representam altos cargos em diversas empresas. E isso faz com que exista essa representatividade da igualdade de gênero. Continuando, objetivo número 11. Observem ali comigo, cidades e comunidades sustentáveis. Isso mesmo, e nós temos a foto de Curitiba. Vocês se lembram que no início da aula eu até questionei vocês se será que Curitiba era uma cidade sustentável? E essa foto está representando muito bem, porque ela é de Curitiba e mostra uma estação que é de reciclagem para os lixos e todos os tipos de lixo, desde eletrônico como papel, plástico, vidro. E vejam, então Curitiba ela desenvolve vários projetos e nós vamos ver no decorrer da aula quais são esses projetos para se tornar cada vez mais uma cidade sustentável. Vamos ver agora os próximos objetivos que nós vamos ver. Energias renováveis. Para isso eu vou destacar para vocês alguns objetivos. Vejam ali comigo na tela. Objetivo número 7. Energia acessível e limpa. Objetivo número 9. Indústria, inovação e infraestrutura. Objetivo número 11, cidades e comunidades sustentáveis. Objetivo número 12, consumo e produção responsáveis. Para isso, nós vamos ver que, olha só, nós temos o que são essas fontes de energia renovável. São formas de produção de energia em que suas fontes são capazes de manter-se disponíveis durante um longo prazo, contando com recursos que se regenerem ou que se mantêm ativos permanentemente. Por exemplo, eu vou citar aqui o exemplo da hidrelétrica, porque toda a água que é utilizada numa turbina ali da hidrelétrica, ela volta para o leito ali do rio e pode continuar sendo utilizada em uma outra hidrelétrica ou até abastecendo as casas, de alguma forma. Então, esse tipo de energia renovável é aquela que você consegue reutilizar. E vamos ver agora ali, ó, por exemplo, energia solar. Ela é um tipo de energia renovável. Acompanhem comigo ali na tela. Atua por meio de captação da luz do sol pelos painéis solares fotovoltaicos e transforma em energia elétrica através
do inversor solar. Então nós temos aqui a animação, a imagem que aparece muito bem ali, ó, o painel solar no telhado da casa e que nós temos o sol que está em contato ali com aquele painel, transmitindo os raios e que ao se conectar com todo o processo ali do gerador ali, ó, o inversor solar, o quadro elétrico, que consegue produzir energia e abastecer a casa. E nós vamos ver que Curitiba é um exemplo que utiliza os painéis solares. Vejam ali comigo, acompanhem na tela. Nós temos em várias casas, mas também o prédio da Prefeitura Municipal de Curitiba, existem esses painéis que produzem a energia para toda a prefeitura. E é um exemplo de uma energia renovável. Acompanhe ali comigo. Energia eólica é um outro exemplo também de energia renovável. Vejam ali. Utiliza aerogeradores para a geração de energia através da força de ventos. Então, o principal meio para gerar energia aqui são os ventos. Então, precisa ser instalado um espaço que tenha muito vento. Então, às vezes, geralmente, vocês não vão encontrar esses aerogeradores no meio de uma cidade. Geralmente, são em campos altos que consigam captar esses ventos. Vejam ali comigo quais são os principais componentes de um aerogerador de eixo horizontal. Vamos ver ali? Pás. As pás, elas captam o vento convertendo sua potência ao centro do rotor. O que é um rotor? Ele é o elemento de fixação das pás, que transmite o movimento de rotação para o eixo de movimento lento. Torre é o elemento que sustenta o rotor e a nacelle na altura apropriada ao seu funcionamento. Vocês percebam ali que nacelle está destacado, mas o que será que é nacelle? Já vamos ver o que é. Olha ali a imagem. Nós temos essa imagem que está representando um aerogerador. E vejam que nós temos ali a pá, o rotor que fica na ponta, que ele está fixando ali as pás, certo? E a nacelle é esse ponto aqui que está destacado em branco. E nós vamos ver que ela faz parte de todo o conjunto aqui desse aerogerador e vamos ver o que será que essa nacelle, o que ela faz. Acompanhem comigo. Nacelle é um compartimento instalado no alto da torre, composto por uma caixa multiplicadora. É o componente com maior peso do sistema. Dependendo do fabricante do aerogerador, pode ultrapassar as 72 toneladas de peso. Então, vejam que ele é uma caixa que ele está produzindo e multiplica ali a questão da energia produzida pelos ventos. Então, é todo um componente que faz parte ali do aerogerador. Aqui tem algumas fotos representando para vocês da energia eólica, dos aerogeradores. Percebam que eles não ficam, então, como comentei com vocês, no meio da cidade. Geralmente, você encontra em campos, bem lá no alto, porque para captar essa questão do vento é mais fácil nesses espaços. Agora eu trouxe aqui para vocês relembrarem um pouquinho de uma representação de um aerogerador, de um conceito que já trabalhamos aqui com vocês, que é o conceito tecnológico polia, qual é a função? Transmitir o movimento. Então observem aqui no detalhe que eu fiz essa montagem aqui com vocês, para vocês, com bloquinhos de montar. E para girar aqui o meu aerogerador, eu não tenho nacelle, como eu citei aqui para vocês naquela animação. Mas para fazer essa representação da energia eólica, eu fiz a montagem com uma polia e uma correia, isso mesmo. Então percebam que para girar, eu estou utilizando uma manivela. E ao girar essa manivela, as minhas vigas aqui que estão representando as pás estão se movendo. Nessa montagem aqui, olha só, eu utilizei vários bloquinhos de montar, eixo para estar conectando aqui com a minha manivela, além aqui da minha correia, que é um elástico, e a polia, isso mesmo. Mas, professora Júlia, o que é a polia mesmo? Eu já esqueci o que é polia. Então, eu trouxe aqui para vocês para retomar e para vocês lembrarem desse conceito tecnológico. Vamos ver dali, ó. Polias ou roldanas e correias. São um sistema de transmissão mecânica. Suas principais funções são de transferir o movimento de força. As polias ou roldanas são rodas com sulcos nas bordas, no qual é encaixada a uma correia. Então vejam que não é que no aerogerador existe a necessidade de uma polia, mas para essa representação
com os kits de robótica, nós utilizamos a polia, ok? Agora eu vou mostrar para vocês uma outra exemplificação, né, de um aerogerador com o kit Ludobot. Isso mesmo. Vejam aqui que eu tenho 3 montagens que são iguais e o que eu vou estar executando aqui para vocês como que funciona. Antes disso, eu quero que vocês vejam aqui as peças. Eu utilizei aqui, deixa eu só colocar aqui que caiu. Eu utilizei vigas, engrenagem, conectores para dar sustentação ao meu corpinho aqui do robô, certo? Porque como tem o peso na lateral, eu preciso dessa sustentação, senão ele não ficaria em pé. Além do cabinho que está conectando aqui na primeira entrada com o corpo do robô, que passa toda a programação que eu executei no programa do kit Ludobot. Agora vocês vão ver como que funciona. Vou ligar aqui. Ao ligar aqui, vocês vão ver que já está executando a representação dos aerogeradores. Então vejam que eles estão programados e cada um está executando no seu tempo o movimento da rotação do aerogerador, ok? Então essa é uma representação que vocês podem estar executando na escola com a sua professora, representando a energia eólica. Vou desligar aqui para continuar a nossa aula. Então vejam que legal essa montagem aqui. Agora nós vamos ver um outro exemplo de energia renovável. Vejam ali comigo. Energia hídrica é produzida principalmente por meio de centrais hidrelétricas associadas a barragens de grande ou média capacidade. Então vejam ali naquela imagem ao lado que nós temos a representação de uma hidrelétrica, que é abastecida por água, ou seja, o principal meio ali de funcionamento das hidrelétricas, dessa energia hídrica, ela é a água. Agora, para vocês conhecerem um pouquinho mais como que funciona uma hidrelétrica, acompanhem comigo ali o vídeo que eu separei para vocês sobre as hidrelétricas. Então vejam que para uma hidrelétrica funcionar, ela vem de um leito de um rio e que essa água ela é represada por uma turbina e com a força da pressão dessa queda e essa turbina vai gerar a energia. E vocês sabiam que em Curitiba nós temos uma hidrelétrica? Sim! Muitos talvez de vocês, quando falam em hidrelétrica, lembram lá de Itaipu, que fica em Foz do Iguaçu. Mas aqui em Curitiba também nós temos uma hidrelétrica, uma mini central que produz energia hidrelétrica. Vejam ali comigo na tela. Como eu comentei com vocês, aqui no Paraná nós temos a usina hidrelétrica de Itaipu, que fica em Foz do Iguaçu, mas no Parque Barigui nós também temos uma central geradora, isso mesmo. Ela abastece todo o parque, ou seja, fornece energia para o Parque Barigui. Mas, para vocês conhecerem melhor como que é o funcionamento
dessa hidrelétrica, como que é produzida essa energia, eu separei um vídeo para vocês estarem observando no detalhe. Vamos ver? É a água represada no Lago do Parque que corre com força para o leito do rio Barigui, que aciona a central geradora de energia hidrelétrica. A turbina, que foi instalada no vertedouro com uma queda de mais de 3 metros de altura, consegue produzir mensalmente mais de 21 mil quilowatts por hora, o suficiente para suprir metade da energia consumida pelo parque em um mês. A construção da estrutura e os equipamentos para o funcionamento da mini-usina foram doados pela Associação Brasileira de Pequenas Centrais Hidrelétricas. A central hidrelétrica foi batizada de Nicolau Klippel, um dos engenheiros do IPUC que teve a ideia de represar água em lagos para evitar enchentes. Um aplicativo com o nome dele já está disponível para quem quiser monitorar o quanto de energia está sendo gerada e também a redução de emissão de carbono. O interessante é que, além da geração de energia limpa e renovável, a instalação da turbina também vai ajudar a reter o lixo. Na entrada das comportas existem telas de proteção que barram possíveis resíduos que poderiam seguir para o leito do rio. A novidade chamou a atenção dos frequentadores do Parque Barigui. Vocês viram que legal como que é essa mini hidrelétrica? E fica o convite para vocês, estudantes aqui de Curitiba, irem um dia lá no Parque Barigui para acompanhar e ver de pertinho o funcionamento dessa mini central geradora hidrelétrica. E ela abastece todo o Parque Barigui produzindo essa energia. Agora nós vamos ver um outro exemplo de energia renovável, que vem do mar, isso mesmo, energia das ondas e marés. Vamos ver ali? Então acompanhem comigo na tela. A energia gerada provém do aproveitamento das ondas e marés oceânicas. Vejam comigo ali na tela que nós temos ali, ó, a turbina, gerador, sistema acumulador de pressão, a base, o eixo, conceitos que nós temos em robótica, certo? A bomba e que capta toda essa água lá do fundo do mar, que provém ali da questão do movimento das ondas, produzindo então essa energia. Vejam ali comigo nessa outra imagem que também está exemplificando essa produção de energia renovável. Nós temos ali a usina de ondas Porto Pecém, no Ceará. E vejam ali, as turbinas, elas são submersas, produzindo essa rotação, esse movimento com as ondas em conjunto, e que esse movimento produz lá em cima naquelas turbinas a energia. Isso mesmo. Mas já exemplifiquei para vocês vários exemplos de energia. Será que nós temos outros exemplos que acontecem aqui no Brasil? Vamos ver? Nós temos a energia de biomassa, da biomassa. Acompanhe comigo ali na tela. A geração de energia, ela é feita através da queima de materiais orgânicos, utilizando elementos como bagaço da cana-de-açúcar, madeira e óleos vegetais. Vocês viram que essa energia ela pode ser produzida a partir da cana-de-açúcar e o Brasil é um grande produtor de cana-de-açúcar. Então vejam que o Brasil é exemplo de um potencial que produz diversos tipos de energia renovável, isso mesmo. Então agora nós vamos ver um outro tipo de energia, um outro exemplo. A energia geotérmica, e o nosso último exemplo. Acompanhe ali comigo na tela. O calor no interior da Terra produz o vapor e água quente, que podem ser usados para produzir energia elétrica. Então nós temos aqui, olha só, torre de refrigeração, vapor da água, o transferidor de calor, o vapor, a turbina, o alternador e a rede de distribuição que vai estar distribuindo essa energia gerada pela geotérmica. Então percebo que geralmente em todos esses exemplos que eu citei para vocês, existe essa turbina que ela vai produzir essa energia limpa. Agora nós vamos ver que os ODS estão também em outros espaços na nossa sociedade. Vejam ali comigo na tela. Objetivo número 13. Combate às alterações climáticas. Mas o que tem a ver o carro com o clima? Tudo a ver. Porque o carro ele é um grande emissor de gás carbônico, um poluente. E com o desenvolvimento das tecnologias, foram desenvolvidos esses carros, que são elétricos ou híbridos, que produzem, por exemplo, o elétrico ele não emite nenhum tipo de gás. E o híbrido, ele produz muito menos gases que não são tão poluentes. Então,
Essa preocupação com as pessoas na hora de criar um produto, como comentei com vocês, tem que estar alinhado a essas 3 dimensões da sustentabilidade social, econômica e ambiental, para tentar criar um mundo cada vez mais sustentável. E os carros elétricos e híbridos estão bem alinhados com esse objetivo, que era a questão do clima, isso mesmo. Mas agora eu vou mostrar um exemplo muito interessante, porque Curitiba, como comentei com vocês, ela participa de diversas formas para gerar uma cidade sustentável. E além desses meios que existem, né, tanto como a estação de lixo reciclável, como a mini central hidrelétrica, nós temos diversos projetos que acontecem nas escolas, isso mesmo, para pensar um pouquinho mais como formar uma cidade sustentável. E a professora Solange, do Farol do Saber e Inovação Fernando Pessoa, nos enviou esse vídeo, contando um projeto muito legal que ela desenvolveu com os estudantes da escola, junto com a escola, e eles desenvolveram jardins sustentáveis. Vamos ver como que foi esse projeto, o desenvolvimento desse projeto e o que será que a robótica tem a ver com as cidades sustentáveis? Vamos ver? Olá, aqui é a professora Solange, do Farol do Saber e Inovação Fernando Pessoa, né, que sou a escola Guilherme Butler. Bom, eu vou contar um pouquinho sobre a minha experiência que nós tivemos no projeto de jardins sustentáveis, né, mini jardins sustentáveis, né. Então, ele surgiu por meio do projeto Inspirações de Leonardo da Vinci, com o tema Cidades Inteligentes, depois de estudos aprofundados sobre da paixão que Leonardo da Vinci tinha pela natureza e aquela preocupação com o meio ambiente. Então, assim, esse tema, tanto Leonardo, natureza e cidades inteligentes, se encaixou muito bem com a nossa preocupação em construir um mini jardim que não tivesse muita preocupação de estar aguando, um projeto assim que um jardim que fosse realmente controlado por usando a robótica, né? Então, assim, nós tivemos 2 frentes de trabalho na época de pesquisa, tanto com o pessoal que estava construindo os jardins, né? E graças à ajuda da professora Marinei também, que é a agente de leitura aqui do Farol, que me ajudou, né? Me ajudou com as crianças, tanto com as pesquisas. Então, tanto a parte de construção, de plantar, essas coisas. Então, ela sempre estava do meu lado, né? Para ajudar. Então, assim, primeiro nós iniciamos com as pesquisas, né? De como nós íamos construir aquele jardim. Não tínhamos ideia, né? Então, assim, todo mundo, professora, tanto a Marinei quanto eu, saímos em busca do que nós tínhamos, né? O que era possível ter em casa e aqui no Farol para poder construir e dar conta de tudo aquilo. Bom, eu ainda tenho esse kit de Arduino. Usei esse kit de Arduino, mas eu não tinha noção de como mexer naquilo. Então, assim, junto com as crianças, com pessoas que nos ajudaram, nos apoiaram, alguns conhecidos, nós começamos essa pesquisa. Então, a gente tinha o quê? O que eu tinha? Uma bandeja de carne, de temperar carne. Eu tinha tipo uma treliça, assim, uma base que a gente coloca em móveis, né, pra gente erguer, pra ela não, que é sustentação, suportes. Tinha também algumas tampinhas. Nós tínhamos mudinhas de suculentas e calachói. Tínhamos também algumas mudinhas de samambaias, né? Cápsulas de café. A terra. Tínhamos o feltro. Aí a diretora também conseguiu cascalho. Conseguiu a argila expandida. Tínhamos vários tamanhos de tampinhas. E usamos o quê? A criatividade. Então, as crianças montaram toda a parte do jardim, deixamos na mão deles, né? A gente só foi orientando, né? De que a terra ela não podia ter contato com o fundo, né? Porque se ela umedecesse demais,
não haveria a drenagem, então nós fomos pesquisar sobre a questão da drenagem também com a água, e eles montaram, então nós estamos só orientando. Então eles fizeram uma camada de cascalho e argila expandida, depois eles colocaram o suporte plástico para não ter o contato da terra com a água diretamente, e o feltro e a terra, e em cima da terra eles plantaram, fizeram um mini mundo ali em cima. Colocaram também nos espaços em volta, preencheram com minis vasinhos perfurados com algumas mudinhas, para que a gente tivesse contato para ver a quantidade e o nível da água. E construímos também alguns minis vasinhos assim, autossustentáveis, né? Que é usado o quê? O porta, né? O cápsula, enchia de terra. A gente retirou o filtro dela. Aqui embaixo fica o excesso da água, que quando você rega demais, ela vai descer o excesso de água. E esse depósito de água aqui, ele vai ser utilizado como a própria, para regar ela, auto-regar, né? No final de semana que a gente não estava aqui. Então, quando ela vai precisando da água em cima, ela vai evaporando a água para cima e vai umedecendo a terrinha, e ela fica por vários dias. Ficou bem legal. Nós fizemos também este vaso aqui, ó, que legal. Tem até um farolzinho ali dentro, tá? Na verdade, essa base do fundo, ela foi ótima pra gente ver a medida de água, onde é o nível da água, a gente não passar com o nível, né, de água aqui em cima. Tinha assim, no fundo, nós tínhamos colocado alguns cadarços de tecido, que ele umedecia embaixo, e a umidade pelo cadarço, ela subia e regava e umedecia a terra que estava aqui. Ele estava cheio de mudinhas. Então, é uma garrafa de 10 litros de água. E nas boquinhas aqui são garrafinhas menores, aquelas de 200, 300 ml, aquelas bem pequenininhas, né? Colocamos ali. Então, aqui em cima a gente colocava a água e ele preenchia. Bom, mas não foi só isso. Aí nós tínhamos a preocupação também de deixar os vasos, né? Aquele jardim que nós tínhamos dentro da base de temperar carne, nós tínhamos que inventar algo que fosse inovador. Então, nós colocamos, depois de muitos estudos, pesquisas, vários vídeos, entramos em vários sites também, e sites difíceis, às vezes sites em inglês que tínhamos que traduzir, e nós conseguimos uma programação baseada no Micromundos, só que ela não dava certo, porque a programação que ali estava, ela era programada para jardins e flores maiores. Então, o que aconteceu? Nós tivemos que bolar alguma coisa para que aquele jardim não morresse seco. Então, nós utilizamos Arduino, tá? Nós tivemos que aprender a programar esse Arduino. Usamos aqui, ó, a bombinha de aquário com um caninho de jardim transparente, tá? Aqui é todo a parte elétrica e eletrônica que nós tivemos que aprender a mexer, né? Foi uma loucura, porque assim, eram pessoas, estudantes, e ninguém conseguia ajudar a gente. Aqui, ó, tem o sensor, aí colocamos o sensor de umidade de solo, e que ele era programado automaticamente no Arduino, né? No Arduino, para que ele regasse aquele mini jardim. Tem um vídeo aí que vocês podem ver ele funcionando. Então, ficou muito bonito. Tem fotos com as crianças. Eu acho que vocês vão gostar da nossa aventura, do nosso projeto, né? Que foi baseado todinho na inovação e nas cidades inteligentes e nos projetos de Leonardo da Vinci, tá bom? Espero que vocês tenham gostado.
Muito obrigada, professora Solange, pelo envio do seu vídeo. E vocês viram que interessante, então, o jardim sustentável que ela construiu com os estudantes? E eu trouxe aqui para vocês uma representação também, só que em vez com o micro Arduino, eu utilizei o kit Ludobot, isso mesmo. Vocês estão vendo essa plantinha aqui? Então, eu programei nesse kit aqui um sensor de luz e outro sensor que ele vai representar aqui, que ele é de presença, porque o que acontece? Trabalhando essa questão dos objetivos sustentáveis, pensando assim, se eu quero na minha casa, eu coloco essa plantinha em um ambiente, se ele estiver escuro, o que vai acontecer? Eu programei que para meu sensor acender uma luz, e quando a luz estiver ok, por exemplo, próximo ao sol, ele vai ficar com a luz apagada. Vamos fazer o teste aqui para ver essa programação? Então aqui ó, o meu kit já está ligado, o meu carrinho que eu fiz essa montagem simples, deixo aqui próximo da minha plantinha, e como aqui o ambiente está claro, eu vou estar utilizando um papel que eu pintei com canetinha preta para simbolizar a escuridão, tá? Então, quando o ambiente estiver escuro, o meu carrinho, vejam ali, vai acender a luz. E logo eu saberei que eu preciso trocar essa minha planta para um outro espaço, um outro lugar que tenha mais luz, ok? Então, essa foi a programação que eu utilizei para vincular ali com a minha planta e as montagens também representando as energias renováveis, no caso aqui o aerogerador, que são a energia eólica, que representa a energia eólica. Eu fiz a representação com o kit Ludobot e também com as pecinhas dos bloquinhos de montar. Lembrando porque com o kit Ludobot eu precisei utilizar a programação de uma roleta que vai girar ali as pás, representando as pás do meu aerogerador. E eu vou agora convidar vocês, caso vocês tenham alguma atividade, alguma foto, algum registro, para nos enviar por e-mail. Isso mesmo, eu faço esse convite para vocês, caso você tenha na sua casa ou na escola algum registro das aulas de robótica, que nos encaminhe por e-mail. O nosso e-mail é robotica@curitiba.pr.gov.br. Ficaremos muito felizes em receber os registros de vocês. E eu vou ficando por aqui. Até a próxima aula. Tchau! Para quem gosta e quer conhecer a história da civilização do Antigo Egito, Curitiba é o lugar. No bairro do Bacaxiri, a Ordem Rosa Cruz mantém um complexo que, além dos edifícios imponentes, conta com um museu egípcio formado por objetos relacionados ao Antigo Egito, possuindo peças que contam a história dos faraós, da religião e do cotidiano daquela civilização. O Museu Egípcio, ele tem, na verdade, um museu de réplicas e que trouxe hoje para a população de Curitiba, a cada 2 anos, na verdade, uma exposição com um determinado assunto sobre o Egito Antigo. As pessoas tendem a pensar que o Egito Antigo eram somente aquelas grandes construções, mas nós esquecemos que foi uma civilização muito grande e que perdurou por cerca de 5.300 anos. E o passeio já começa pelo lado de fora, onde a própria arquitetura dos edifícios já nos remetem ao Antigo Egito. E você pode passear, inclusive, nesta alameda aqui, cercada de esfinges. As réplicas dos objetos relacionados ao Antigo Egito, cujos originais são conservados no acervo de diversos museus europeus, egípcios e norte-americanos, são fiéis. Esses objetos relacionam-se a muitos aspectos da vida daquele povo, assim como sua organização social, sua religião e sua política. Mas a peça mais importante do Museu Egípcio é a múmia original de uma dama egípcia chamada Thotmea, que possui cerca de 2.600 anos. Ela está na coleção do museu desde 1995. A parte final da exposição é a múmia Thotmea. E o incrível é que a múmia Thotmea, ela tem o sarcófago, que é uma réplica também, é uma cópia, né? E aí nós temos ali também a tumba dela, que é uma cópia também baseada na época das tumbas da época dela, né? O Museu Egípcio e Rosa Cruz fica na rua Nicarágua 2641, no Bacaxiri.